Oi, gente, como vocês estão por aí? Eu reparei em comentários e outras coisas um tema que eu acho que faz falta para vocês ouvirem. Até porque a mulher engravida e tem os filhos e o centro das atenções sempre vira o bebê, né? Então, falta, na verdade, um suporte da mulher que fala sobre ela, sobre o psicológico dela. E eu até me impressionei quando, durante a faculdade mesmo de psicologia, a gente foi estudar o psicológico da mulher na gravidez. E eu falei, nossa, não sabia que tinha tanta coisa. Tô colocando o microfone. Eu não sabia que tinha tanta coisa, me impressionei. Então, acontece tantos processos da gente quando vem um filho do casal, muda a estrutura do casal, muda a mulher como pessoa, muda a vida inteira. E eu até reparo isso vendo comentários. Esses dias eu vi, na verdade eu já vi isso várias vezes, de comentários do tipo, é o primeiro filho, a mulher acabou de engravidar o primeiro filho e o bebê nasce, é recém-nascido, e ela se sente perdida. Ela não lembra mais quem ela é como pessoa, ela não lembra mais o que ela gostava de fazer. Ela até lembra, mas é como se ela não fosse mais a mesma pessoa de antes. Não gosta das mesmas coisas, não tem tempo para fazer as mesmas coisas e, de certa forma, ela também perde um pouco a prioridade do centro da vida dela, ou seja, ela não é mais o centro da própria vida. E isso é muito louco da gente pensar, né? Como que na própria vida você não é o centro dela, né? Assim, como que o seu tempo, a sua energia, seus esforços é tão direcionado para outra pessoa como vocês fazem quando têm filhos. Então, a mulher, ela fica bem desnorteada, muitas delas, durante a gravidez, porque a gente teve uma infância com pai, com mãe, cada um teve de uma forma, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma babá, um cuidador, ou alguém passou por um processo de adoção, a gente tem uma história. E a gente, enfim, vira adulto e cresce e deixa um pouco essa história. Não que ela nos deixe, a história está presente na gente o tempo inteiro. Mas quando você engravida e tem um filho, que acontece? Toda a sua história, toda a base lá do seu passado, de quando você era filha, de quando você tinha uma mãe ou uma cuidadora, volta à tona na sua cabeça, até de uma forma inconsciente, tá? Porque você precisa entender qual vai ser o seu papel como mãe, como você vai ser como mãe. E para você definir esse papel dentro da sua cabeça, você busca suas experiências passadas. Então você tenta lembrar da sua infância. Gente, isso é um processo assim inconsciente natural. Não é que a gente faz de propósito. Mas o que acontece é que durante a gravidez e na vinda aí desse primeiro filho principalmente, muita coisa mistura no psicológico da mulher, muita coisa. A gente olha de fora para uma mulher grávida e a gente até acha que as maiores, assim, você olha para uma mulher grávida e fala, ai, nossa, enjoo, dormir dói as costas, gente. Nossa, né, muito além disso. O que acontece dentro da cabeça da mulher durante a gravidez muda de uma para outra. Em algumas é um turbilhão, em outras é mais tranquilo, mas muita coisa vem à tona nesse momento, nessa fase da tua vida, e coisas que você não elaborou antes, você começa a querer elaborar, tentar elaborar nesse momento, porque a sua função vai mudar a partir daquele momento, seu papel na sociedade, você sabe a importância que você vai ter na vida de uma outra pessoa. E até aquele momento você não precisava ter esse peso, né? Essa sensação de ser tão responsável pela vida de alguém. E a criança vem e muitos prestam atenção no bebê, porque ele é a coisa mais fofa do mundo. E a mulher que tá ali no background, né? A mulher que tá ali por trás, ela tá passando por mil coisas que a gente não repara de fora.
que ninguém presta atenção, muitas vezes, ninguém presta atenção. E aí, gente, a questão do casamento, marido, também vai ter vários tipos de pais, né? Vai ter, enfim, tem gente que também engravida sem estar casada. E eu já vi várias histórias, por exemplo, de como foi o parto da mulher, ou a gravidez da mulher. E ela muitas vezes estar sozinha porque nem tinha um marido, ou não tinha o pai, ou enfim, ela não tinha nenhum apoio. E eu fico imaginando o quão, nossa, forte deve ser isso. Você num momento desse jeito e não ter tido, às vezes, alguém ali junto como suporte. Já teve outras pessoas que tiveram a amiga ou a irmã ou a própria mãe como um suporte fortíssimo. Mas o casamento, para as mulheres que estão em um casamento, né? Durante a gravidez, a relação muda também. A configuração muda. Porque para o homem também vai acontecer esse processo de algumas coisas misturar dentro da cabeça dele. Ou seja, até aquele momento ele também era só filho. Ele nunca tinha sido pai, ele nunca assumiu a posição contrária. Então, toda a história que ele teve, a formação de família que ele teve no passado, com os pais dele, a família dele e tudo mais, vai vir na cabeça dele nesse momento para ele também conseguir se definir. E isso mexe muito com ele em alguns aspectos. Então, tem marido que a vinda da gravidez desnorteia ele um pouco e deixa ele até afastado, porque ele não sabe lidar com aquilo, ele não sabe o que está acontecendo. Tem alguns que nem ficam presentes em casa, de repente ele começa a sumir, ele não volta para casa, ou ele começa a beber, não bebia tanto, começa a beber ou começa a beber mais. Então acontece alguns processos aí dentro da cabeça dele. E tem outros que, enfim, já é uma realização, porque ele tem um lado materno também aflorado dentro dele, o marido, né? Então ele, nossa, parece que ele cuida mais do que todo mundo, ele quer estar envolvido ali, enfim. E antes de vocês perguntarem, gente, é muito difícil a gente olhar para um homem antes de casar e identificar qual vai ser o processo dele durante a gestação, durante a gravidez. Eu queria saber também, só olhando de fora, mas o ponto é que quanta coisa acontece durante a gravidez. A gente imagina que é só o desenvolvimento de uma vida nova e a gente pensa num sentido muito biológico. Então, é algo aqui dentro de mim, mas não necessariamente a minha cabeça ou a cabeça do pai da criança está envolvido. Pelo contrário, quanta coisa se mistura, coisas da sua própria história. E a criança, quando ela vem ao mundo, ela vem com a junção das duas histórias, da sua história e da história do pai dela. Então, durante esse processo, vocês também vão criar muitas idealizações para o filho, o que vocês começam a imaginar como ele vai ser, que profissão ele vai ter, do que ele vai gostar. E aí vocês começam a colocar na criança que às vezes nem nasceu ainda, né? Mas começa a colocar mil coisas que vocês imaginam e que vocês querem, porque na verdade o filho, ele é uma extensão do seu próprio eu. Muitas vezes as mães têm essa sensação que a criança é uma extensão do próprio eu. Ele também é eu, né? Ele também fala sobre mim. Então é natural que em muitos momentos a gente coloque essa idealização na criança do que a gente quer que ela seja. E aí a criança vem ao mundo e muitas vezes ela não tem a carinha que você imaginou, ou não tem o jeitinho que você imaginou, ou ela cresce e não gosta das coisas que você imaginou. Então olha quanta coisa tá aí dentro disso, desse papel de ser mãe, de ser pai. E às vezes eu acho que antes de ter um filho, até algumas pessoas imaginam muito um lado fofo, né? Porque a criança é muito fofa e tal, mas acontecem
muitas mudanças psicológicas e acontecem muitas frustrações também. Acontecem muitas quebras de expectativas e de idealização e de ser totalmente diferente do que você imaginava, de ser muito mais difícil do que você imaginava. E aí pode vir um monte de questão de culpa porque você ama e você sempre pensou, não sempre pensou, mas a imagem que você construiu de você mesma é de ser uma mãe boa, uma mãe ideal, de suprir todas as necessidades, as demandas, de ser, né, número um nessa função e ser reconhecida por isso, pela criança, pela família, e aí a situação vem à tona e você se depara com suas limitações. Você começa a perceber que você não consegue dar conta de tudo, que coisas te desesperam, que você não sabe interpretar a criança, o que ela quer, o que ela tá fazendo, que você, enfim, às vezes você tá começando a ter problema dentro do casamento, não sabe também lidar com o marido e com o filho, tudo ao mesmo tempo. E aí você se vê cansada, você começa a sentir estresse, fica com raiva, aí você se sente mal porque você tá com raiva e porque você não queria estar ali. E isso acontece muitas vezes. Tem inúmeras situações que a única coisa que passa na cabeça da mãe é: meu Deus, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, eu queria sair de cena, né? Não é o que eu imaginei, não queria estar dessa forma. E isso vai acontecer muitas vezes, de você querer só sumir dali, né? E aí vem sempre uma carga de culpa, né? De eu não queria me sentir assim e tal. Então, quanta coisa tem envolvida nisso. A psicologia estuda bastante isso, bem a fundo. A gente pode desenvolver cada um desses pontos. Eu até entrei nesse aspecto da mãe, do psicológico da mãe, porque a maior parte dos conteúdos que eu estou trazendo até agora foca no psicológico da criança, do bebê, do que a ciência fala sobre o bebê, a criança. E eu comecei a perceber nos comentários até, em alguns pontos que eu vi ali pelo Instagram, sobre como faz falta para a mulher falar sobre o psicológico dela, né, que está envolvido no dela, na dor dela, na culpa dela, nas faltas que ela sente, do sentimento e do psicológico dela. Então essa é uma brecha para a gente entrar nessa conversa. E a partir daí a gente tem 1000 coisas que a gente pode trazer aqui. Inclusive, se vocês quiserem mostrar e comentar um pouco desses pontos, que é os que mais pegam em vocês, os pontos mais fortes de vocês, podem comentar e aí eu vou trazendo um pouco da ciência e da psicologia para vocês entenderem esses pontos em vocês mesmos, né? Eu acredito muito que quando você conhece algo a fundo, quando você entende algo a fundo, aquilo te liberta de alguma forma. Então, acho um alívio muito grande você entender os processos que estão por trás. Então, fiquem à vontade para comentar esses pontos que mais pegam em vocês, para eu poder desenvolver não só o psicológico da criança e do bebê, né, mas o psicológico de vocês. Até porque a criança, ela desenvolve bem quando a mãe tá bem. Então, a gente não pode negligenciar de forma alguma. Vocês são a peça principal, né, desse jogo todo. E não de uma forma pesada, não de uma forma de que tudo é para mulher, então o pai não está envolvido, a família não está envolvida, a escola não está envolvida. Não, pelo contrário, todos estão envolvidos. É que eu, em específico, decidi criar um trabalho que leva em consideração a mulher. Eu quis focar na mulher, mas não é um peso só dela, não é um cargo só dela. Inclusive, os profissionais, eles se envolvem para ajudar a mãe e a família a criar a criança, e é mais ou menos dessa forma que eu me enxergo, como um dos pilares também para auxiliar com a psicologia, né? Um dos pilares para auxiliar nessa educação, nessa criação. Mas no meu canal de comunicação é com a mulher, que é com ela que eu quero dar essa força. Tá bom, gente? Mas é isso.
finalizando, né, a ideia geral. A gente deu só uma explanada no assunto de uma forma por cima e a gente explora mais. Um beijo!